Começa agora, na UEM FM, Conecte Inova, projeto de extensão da Universidade Estadual de Maringá. Aqui você recebe informações para combinar empreendedorismo e inovação e obter resultados incríveis. O projeto conta com a participação de acadêmicos, pesquisadores, empresários e convidados. O Conecte Inova é coordenado pela professora doutora Keila de Souza Silva, do Centro de Tecnologia da UEM. No ar, Conecte Inova. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com Conecte Inova, conectando inovação e empreendedorismo a você. E hoje nós temos como convidado Jonathan Pereira da Silva. Ele que é filho da Sirlene Pereira da Silva, que é técnica de laboratório do LEPAC aqui da UEM. Filho do Jair Marques da Silva, que é motorista também da UEM. Há mais de 30 anos que ele é motorista aqui da UEM. Ele cresceu, é cria da UEM, cresceu na universidade, desde a creche, passando pelo colégio de aplicação e se formou em ciências econômicas, aqui em 2013. Depois foi para a Irlanda, fez alguns estudos lá, trabalhou em empresa de tecnologia em São Paulo, chegou à gerência do PayPal, maior carteira digital do mundo. Atualmente, onde ele está? Empreendendo na Games, que daqui a pouco, ouvintes, vocês vão saber o que é a Games. Bom, além de tudo isso, né, porque já é bastante coisa, né, Jonathan? Ele é pai da Mariá, de 6 anos, e como um grande pai, também resolveu empreender escrevendo histórias infantis, em parceria com a sua filha, que já é sua sócia, né? Depois ele vai contar aqui para nós um pouquinho dessa história aí também. Teve um primeiro livro publicado por uma editora chamado Besouro e os Protetores da Natureza. Apaixonado por esportes, pratica semanalmente jiu-jitsu com sua esposa Kelly no Clube Feijão. Que prazer imenso ver uma pessoa tão plural aqui conosco. Obrigada, Jonathan, pelo aceite do convite. Olá, Keila. Boa tarde, tudo bem? Obrigado. Fico lisonjeado de estar aqui. A UEM eu não trato mais como uma universidade, eu trato como uma mãe, UEM. Cresci mesmo aqui dentro, não tem como não falar que não é uma cria. Acho que quando não estava na creche ou na escola, eu estava no RU ou eu estava em alguma das atividades extras que a UEM sempre proporcionou. Fiz judô, fiz natação aqui dentro, atletismo. Enfim, uma infância muito boa, muito saudável, lembranças maravilhosas que ajudaram a construir aí minha formação e depois todas essas aventuras aí que eu acabei me envolvendo, que você mencionou um pouco aí. E vamos lá, vamos se aprofundar aí dentro de um dos temas mais relevantes aí, eu acho que da atualidade como um todo, né, que é o empreendedorismo, que é a forma da gente conseguir resolver de fato ali positivamente a nossa sociedade, o meio onde a gente vive. Ô, Jonathan, começa contando aqui para nós o que é a Games, que é a sua empresa, né? A sua principal empresa, né? Que você tem várias aí, né? A principal, a Games, o que ela é, o que ela entrega? Legal. A Games, ela é uma startup, né? Então a gente está construindo um modelo de negócio escalável para conseguir atender o Brasil e quem sabe até o mundo. E ela começa de entender o mercado gamer no Brasil. Hoje a gente fala de mais de 75 milhões de gamers no Brasil. Não é brincadeira, não é um número pequeno. 1 a cada 4 pessoas jogam algum tipo de jogo eletrônico. Pode ser aquele Candy Crush no celular, pode ser até um canastra online, né? Isso também é um game, né? Faz parte do hábito dos jovens, né? E de qualquer idade, na verdade. E a gente entendeu na Games que existia um mercado para você criar engajamento dentro de comunidades já existentes através dos games, como se fosse um grupo de afinidade aquilo. Então hoje a gente organiza campeonatos para a UniCV, para a Unicesumar, para Software by Maringá, para TI Paraná, para uma série de estruturas de ecossistema, seja ele universitário ou seja ele de empresas. E aí a gente cria esse evento envolvendo games, aproximando pessoas, porque um outro ponto bem interessante é que quanto mais a gente desenvolveu a nossa relação com tecnologia, mais a gente retrocedeu na nossa relação com outras pessoas. Então um dos maiores problemas da nossa e das próximas gerações é a sociabilidade. Então a gente consegue encontrar através dos games a possibilidade de colaboradores / alunos se sociabilizarem entre si.
porque hoje eles têm dificuldade de falar: oi, tudo bem? Eu tô aqui, eu também comecei a fazer esse curso, tô sem amigos e tal. Então a gente usa o game como um motim, uma motivação ali para quebrar um gelo e para eu fazer um amigo e para eu conhecer um colega de trabalho, conhecer um colega da faculdade, e tem dado muito certo, a gente tem tido uns engajamentos bem legais. Olha que bacana, então, o game sendo utilizado também como uma metodologia, uma ferramenta para aproximação de pessoas. Perfeitamente. Que interessante. Ô Jonathan, me conta aí, porque você cresceu aqui dentro da universidade, né? Viveu esse corre-corre do mundo universitário, fez a graduação em Ciências Econômicas. Em que momento foi que deu a virada de chave que você falou assim: não, eu vou empreender agora, eu vou ter minha empresa, eu vou enfrentar esse mundão aí de peito aberto com o meu negócio, com a minha ideia? Boa, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que existem assim, perfis de empreendedores, né? Tem aqueles empreendedores que eles são hereditários, assim dizer, a família já empreendia e aí ele já tem o negócio da família e assume e tudo mais, o que não é a minha realidade. Eu nunca imaginei empreender, né? Minha mãe é técnica de laboratório aqui na UEM, meu pai é motorista. Para eles, se eu passasse num concurso da UEM, estava maravilhosamente cumprida a minha missão. Mas eu sempre gostei de me aventurar, assim, eu sempre, né, até uma frase de Nelson Mandela: sem saber o que era impossível, ele foi lá e fez. Eu sempre gostei do impossível, tanto perante a Deus quanto perante a sociedade ali. E aí, para mim, primeiro, o impossível seria ser um trainee numa empresa de tecnologia em São Paulo. Construir uma carreira aí consolidada no mercado privado, porque era mais competitivo. E aí, como atleta também, eu gosto da competição, eu gosto de ir lá e ganhar medalha e ser reconhecido e por aí vai. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, depois de ter morado na Irlanda um tempo, já ter trabalhado no Itaú, em alguns lugares, né? Lá eu comecei a trabalhar nas maiores empresas de tecnologia e conhecer os maiores talentos até então. Porque São Paulo acaba reunindo gente do Brasil inteiro, que é sensacional, né? E aí, lidando com essas pessoas, eu percebi que, ok, eu conseguiria atingir o patamar de uma carreira de sucesso, mas a capacidade de eu influenciar positivamente o meu meio e a minha sociedade ainda seria limitado. Porque eu estaria preenchendo um espaço já desenhado e já todo estruturado ali. Enquanto tem uma série de outras coisas que assim, demandam atenção, pensamento criativo, disciplina e o mindset de empreendedor para que você faça acontecer. E aí foi aí quando eu já estava em São Paulo, carreira estruturada, minha filha já com 2 aninhos, que a minha ficha caiu, assim, eu vim em uma viagem para Maringá, encontrei meus primos aqui, e aí meus primos também já tinham sonho de jogar esporte profissionalmente, mas não tinham acesso, tinha muito preconceito por trás dos games e tudo mais, e naquele momento eu senti que a minha capacidade poderia influenciar muito mais se eu tentasse resolver esse problema de inclusão ou de sociabilidade através dos games do que se eu fosse um diretor de uma multinacional. Então eu poderia mudar a vida dos meus primos e da minha família. E às vezes vale mais assim, né? Você mudar o teu meio do que você querer mudar o mundo sem ter cuidado da tua casa. Então foi esse o meu chamado ali, foi mais por ter conhecido várias frentes e ter visto que a capacidade de mudança, de impacto na vida das outras pessoas pode ser muito maior através do empreendedorismo. É uma visão empreendedora mesmo, né? É o mindset. Exatamente. Acaba que se aplica em tudo, né? Quando você tem esse mindset empreendedor, você não fica preso no problema. O problema ele acaba sendo atraente para você, porque o que te prende são as capacidades de resolver aquele problema de forma inteligente. E não é resolver para você, é resolver sistemicamente. Então todo empreendedor, quando ele desenvolve uma solução, ele desenvolve uma solução que as pessoas estão dispostas a comprar aquilo, a usar aquilo. Ele não desenvolve só para falar que resolveu. Porque se ele resolver, mas de fato as pessoas não consumirem, ele não resolveu. O comportamento se manteve igual. E a gente leva isso para tudo, né? Você vai, sei lá, você tá andando na rua, às vezes você vê que um lixo tá mal colocado num lugar e as pessoas não estão entendendo que era para ser reciclável. Você tem alguma ideia, você troca o lixo de lugar, você muda uma cor, pronto, a pessoa na rotina, no piloto automático agora está separando o lixo. Isso é uma atitude empreendedora. É assim que a gente começa resolvendo, né? Partindo de um problema e de como o ser humano se comporta. E aí você tentando adaptar a sua solução que você viu para aquele problema ao comportamento do ser humano, que você não vai mudar ele, você vai adaptar. Jonathan, me conte aqui, nesse caminho
de empreendedorismo, nós sabemos que temos algumas pedras, né? E algumas aventuras deliciosas, né? Então são as pingas e as pedras do caminho, e os né? tombos, e né? os tombos, exatamente. Então, dentro disso, conte para quem está te ouvindo uma dificuldade que você enfrentou, encontrou no mundo dos negócios e um momento que fez você pensar, vale a pena continuar. Olha, eu vou ser bem sincero com quem está me ouvindo. Eu acho que não tem um dia que eu não penso se vale a pena continuar. Eu acho que os desafios são diários quando você escolhe empreender. É muito mais difícil do que qualquer outra coisa que eu já tenha feito na minha vida. Consome a minha estrutura emocional, espiritual, racional, me leva até o limite diariamente, porque uma vez que você assume o compromisso, a vontade de empreender, você também toma ciência que se não deu certo, a culpa é sua. Você se coloca no centro, então você deixa o vitimismo ou qualquer outra coisa de lado e começa a aceitar. Esse ano não prosperou porque eu não tive o pitch ideal ou porque eu não tive a sacada certa de acordo com o mercado. E aí quando você se coloca no centro, as cobranças são assim, inúmeras. Um ponto assim muito sensível para mim, que eu acho que grandes pessoas, a maioria das pessoas podem passar, é porque empreender também a gente às vezes tem uma visão romântica da coisa, né? De tipo, Mark Zuckerberg. Eu vou criar uma rede social, em alguns anos serei milionário e tudo mais. Na prática, a grande maioria das empresas vão quebrar. A grande maioria. E na prática também, você terá sucesso na quarta empresa, assim, sabe? Essa não é a minha primeira empresa, então, até deixando claro, você tem que estar apto ao fracasso, assim, tem que estar ciente de que ele será parte da jornada e não te definirá. Te fará um pouquinho mais cascudo para o próximo tombo, para o próximo tropeço, para o próximo desafio. Uma vez que você conseguiu ter clareza disso na tua personalidade, acho que a gente pode começar a pensar em pular nessa piscina que a gente não sabe se vai ter água ou não, a gente pula no escuro. Uma outra coisa que impacta muito os empreendedores, principalmente quem não tem uma estrutura familiar, ou enfim, uma herança ali, algo para dar uma base por trás, é que assim, vai demorar pelo menos uns 2 a 3 anos para você viver do teu empreendedorismo. Então, assim, hoje os empreendedores que eu conheço, assim como eu também, a gente dilui o risco. O que é diluir o risco? Você tem a vontade de empreender? Tem. Beleza. Começa pequeno, sem sair do teu emprego, sem sair da sua estrutura atual, da sua remuneração, da forma com que você consegue tocar a tua vida. Começa como um hobby. Eu estava fazendo um MBA, e aí quando eu decidi empreender, eu trabalhava no PayPal ainda e tudo mais, e já tinha minha filha, não poderia abrir mão de algumas coisas, eu abri mão do MBA. Naquele momento eu falei, o que eu dedico de dinheiro e tempo no MBA, eu acho que se eu dedicar empreendendo, eu vou aprender mais. Não necessariamente ganhar dinheiro. Acho que também é uma coisa que a gente tem que ter clareza, que se for pelo dinheiro, na metade do caminho você vai desistir, porque dói. Entendeu? É difícil o dinheiro manter sozinho, assim, aquela vontade de continuar. Mas se tem algo além do dinheiro, você continua. E aí em algum momento o dinheiro vem. Então acho que o ideal é ter esse pé no chão, não ter um romantismo demais, de querer empreender e sair do emprego e já começar e achar que da noite para o dia você vai viver do teu negócio, porque não vai ser assim na prática. Na prática você vai aprender a conciliar, aprender a organizar a agenda, aprender a manter uma receita fixa para ir ganhar uma outra, aprender a equilibrar os pratos ali, e quando você desenvolver esse equilíbrio com muita maestria, aí que você vai começar a colher os frutos. Ai, que ótimo. Então, aí um jogo de realidade para o ouvinte. E o que te faz pensar assim, poxa, diante de tanta dificuldade, tem uma coisa que te vem à mente e você fala assim, não, eu vou continuar? Olha, eu acho que é Deus acima de tudo para mim. Eu cresci dentro desse contexto aí, minha avó, minha mãe, meu pai, enfim, cresci na criação cristã, né? E aí eu sempre recebi isso também para mim, assim, como Davi enfrenta Golias, eu sempre tive clareza que sim, se eu tiver alinhado com os propósitos de Deus, de Jesus, nada é impossível, assim, sabe? Aí tem uma vozinha lá dentro que fala, tenta,
Você consegue, se você conseguir, você vai inspirar outras pessoas, inspirar a sua família, inspirar a sua filha, inspirar uma geração. Então é um pouco dessa minha criação cristã, da minha relação com Deus, e também essa vontade de querer ser, né, ser um objeto de mudança, assim, inspirador ali para quem está ao meu redor, para que eles também tentem. Porque independente de ser empreendedor ou não, será um grande desafio todos os dias. A partir do momento que você abre o seu olho e vai começar seu dia, você já começa ali a tomar uma decisão de começar bem ou começar cansado, e aí você vai ter uma série de desafios diários, e normalmente a gente se inspira em outras pessoas. Então eu gostaria e quero ser um objeto de luz, de inspiração aí na vida das pessoas que eu convivo. Então acho que é uma das coisas que me mantém ali no caminho. Que ótima resposta que você deu aqui para nós, ótimo. Ô, Jonathan, tem uma pergunta aqui que veio de um estudante, né, da área de TI. Então ele perguntou assim, né, quais os conhecimentos necessários para ingressar no empreendedorismo na área de TI, além da programação? Olha, o que você responderia para esse estudante? Eu acho que ele fez uma excelente pergunta. E eu acho que o fato dele buscar essa informação já está diferenciando ele da grande maioria do mercado. As pessoas têm uma visão no mercado de tecnologia que é como se fosse um robô ou uma linha de produção de código, né? Você chega lá e você tem noção de algoritmo, você tem noção de programação, você vai ter um bom emprego e um bom salário. Mas na prática, eu convivi com algumas pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, que eu viajei pelo PayPal. Na prática, o mercado está cheio até de pessoas que sabem de matemática e conseguem fazer código. O que o mercado não tem são pessoas que conseguem equilibrar a inteligência racional com a inteligência emocional, o QI com o QE. Então os principais e mais exponentes profissionais de tecnologia, eles têm muito equilibrado e eles buscam muito desenvolver a sua inteligência emocional através de relações e experiências. Por exemplo, na minha vida, o jiu-jitsu começou como um hobby, porque eu sou imperativo, nem contei detalhes aí da minha... Mas já teve Ritalina, já teve muita coisa ali para me manter na linha, né? Então começou como uma válvula de escape, para que eu conseguisse ali extravasar a minha energia. Com o tempo, eu estava passando por muita pressão profissional. Então, né, eu tinha que gerenciar alguns times no PayPal, dava umas 30 pessoas, eu tinha uma filha crescendo, eu tinha uma esposa, eu tinha uma família em Maringá, e eu era relativamente novo para tudo aquilo, e eu me sentia às vezes sufocado e não estava conseguindo conciliar bem, o que acaba impactando a tua performance, seja desenvolvendo um código ou seja liderando, né? E aí eu me arrisquei indo para um campeonato de jiu-jitsu. Olha que loucura, já tava com tudo isso, eu fui para um campeonato de jiu-jitsu. Mas sabe o que foi legal? Eu nunca passei tanto medo na minha vida. Eu achei que eu ia fazer até necessidades no meu kimono ali, de tanto medo de pisar lá e lutar. Por que eu tô falando isso? Porque a vivência daquela experiência, eu não morri ali, né? Eu lutei, não ganhei, ganhei uma luta, perdi a segunda, a vida seguiu. Mas eu vivi um pouco do extremo da emoção, do medo, do receio, e aprendi a lidar com aquilo. Então, às vezes, no seu ambiente de trabalho, você vai lidar com o extremo da cobrança, da pressão, de uma série de coisas. Mas a resposta para resolver aquele extremo não está lá. Não está lá. Lá tem o problema. A resposta, às vezes, você vai buscar fora. Às vezes é num hobby, às vezes é numa leitura de um livro. O importante é você ter clareza de que, assim, não é o problema que vai te definir ali na tua frente, ou a pressão e tudo mais. É como eu vou reagir àquilo e como eu posso evoluir diante daquilo. Então eu recomendo para esse aluno estar sempre buscando essa evolução dele também no âmbito emocional, tanto em relações com amigos, parentes, universitários, quanto também em atividades, se envolver, tentar jogar um campeonato da game, se expor um pouco, assim, sabe, a derrota, a pressão. Não que, né, mas quem não gosta de sentir pressão é ruim, mas faz parte. A gente vive num mundo capitalista, a gente vive num modelo em que você não tem como fugir dessa pressão. Então, se você desde cedo já começa a trabalhar isso em você, deixa de ser uma pressão, passa a ser uma rotina, algo normal que você já está acostumado a lidar. E aí você se sobressai da grande maioria.
Nossa, excelente. Eu tô aqui aprendendo, gente. Eu tô aqui aprendendo, aprendi um monte. Eu acho que eu vou depois reouvir essa gravação aqui, porque foi inspirador o que você disse, Jonathan. Para muitas e muitas pessoas, acredito que quem tá te ouvindo agora deve estar pensando esse ponto que você trouxe. Olha, o problema tá ali, mas às vezes a resposta não está ali, né? Está fora. É excelente, excelente. Legal, obrigado. A gente às vezes fica um pouquinho nervoso ali, né? Ainda mais entrevista, mas é isso, é vivendo, sentindo, refletindo, conversando, compartilhando. É muito legal, que nem um aluno fez, de vir perguntar. A gente não pode se fechar diante das circunstâncias, não importa qual caminho você trilhe, não se ilhe. Sonho que se sonha junto é realização. Então busque pessoas para te ajudar, busque conversas, né? Espero que essa conversa aqui que a gente está tendo, que ela inspire outras pessoas, né? E façam com que elas tentem e busquem aí encontrar o melhor que ela pode ser. É sobre você e você, né? Como é que eu posso ser melhor aqui e contribuir com a minha existência? Nossa, Jonathan, eu poderia ficar conversando com você o resto do dia. Que prazer conversar com você, aprendi aí mais algumas coisas, acho que o ouvinte também deve ter aprendido alguma coisa. E assim, foi um prazer imenso conversar com você nesse bate-papo aqui com Connect Nova. Legal. Prazer meu. Espero que a gente tenha outras experiências. Te desejo todo o sucesso do mundo na tua jornada aí com inovação e tecnologia dentro da universidade. Eu sei que tem muito espaço para a gente trabalhar aqui e para criar um caminho para que as próximas e outras gerações também almejem empreender, também busquem essas formas, né, esse mindset de querer resolver. Porque o problema está dado, né? Tem problema de aquecimento global, tem uma série de problemas aí. A gente não está aqui para sofrer diante deles, a gente está aqui para ser criativo diante deles e resolvê-los. Nossa, eu espero também que você prospere, que cresça, mas que seja mais e mais inspiração, como já é e como já está sendo. Muito obrigada, então, Jonathan. E, caros ouvintes, infelizmente, vamos chegando ao fim. Pessoal, então, muito obrigada pela audiência aqui com Connect Nova. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa inédito, mais um convidado especial e um assunto super interessante para vocês. Você ouviu na UEM-FM Connect Nova, projeto de extensão da Universidade Estadual de Maringá. Aqui você recebe informações para combinar empreendedorismo e inovação e obter resultados incríveis. O projeto conta com a participação de acadêmicos, pesquisadores, empresários e convidados. O Connect Nova é coordenado pela professora doutora Keila de Souza Silva, do Centro de Tecnologia da UEM. Fale conosco pelo e-mail conectinova@uem.br. Siga-nos no Instagram, @ConnectNova. Connect Nova. Apoio Rádio UEM FM. Em sintonia com a comunidade.